Olá, amigas e amigos. Nós vamos falar agora de outro assunto muito importante para a vida financeira. São os fantasmas que nos seguem desde criança. E vocês vão entender daqui a pouco. Esses mitos e crenças que afetam a nossa vida financeira, o relacionamento com o dinheiro, eles, na verdade, acompanham a gente desde criança. Porque do 0 aos 5, quando nós nascemos, nós somos assim como uma esponja. Nós conseguimos absorver tudo que estiver perto da gente. Como comporta o nosso pai, o nosso primo, o nosso vizinho, o que é errado, o que é certo. Então, aquela fase da conscientização da criança, que é onde a gente acaba aprendendo esses maus hábitos financeiros, inclusive, outros também, mas nós estamos tratando aqui da questão das finanças. Nós somos fruto daquele ambiente que vivemos. Então não adianta culpar nossos pais, aquelas pessoas bondosas que nos criaram quando a gente não teve pai ou mãe, porque na verdade isso é uma questão cultural. A sociedade, a família, o mundo ali onde a gente vive, ele transmite a cultura, a religião, o modo de ser, as coisas que aquela sociedade, que aquele grupo acredita ser o correto. Meu filho, não faça isso que é errado, que é crime, é pecado. Tudo isso, esses ensinamentos, isso é natural. É a transmissão de cultura, de religião. Você aprende a ir à igreja, acreditar em Deus, religiões diferentes, exatamente naquele momento que você está encarando o mundo, conhecendo o mundo e tomando conhecimento do mundo. E isso é exatamente o que interessa para nós nas finanças. Eu vou colocar para vocês aqui uma relação de crenças e mitos e coisas que a gente ouve. Você vai ver aqui na tela, ela é meio longa, mas depois eu vou explicar uma a uma para dizer que elas não são verdadeiras. Até pareciam quando a gente ouvia, e na verdade, se você não se aprofundar, elas parecem efetivamente verdadeiras, mas não são. Observem aí. Então vamos fazer um resumo daquela lista da seguinte forma. Dinheiro não é tão importante. Você pode até achar isso para se conformar que você não tem dinheiro. Mas sem dinheiro você não faz nada. Quando você, por exemplo, imagine há 2000 anos, há 200 anos atrás, se você vivia na área rural, você não precisava de dinheiro, de nota, de moeda. Você plantava a sua banana, o seu arroz, o seu legume e você comia quando tinha. Mas hoje o dinheiro, ele é a sua sobrevivência. Então o dinheiro não é essa coisa. Ele é importante sim, ele te dá a vida. Dinheiro e espiritualidade. Claro que isso tem razão de ser. Quando você está bem, olha só, nós estamos fazendo um estudo aqui de finanças. Quando você está endividado, vivendo no vermelho, você não tem condições psicológicas de abstrair da vida dura que você está vivendo, o tormento que você está vivendo, para pensar no futuro, para pensar em Deus, para agradecer. Você vai agradecer se você está totalmente envolvido naquela vida tumultuada? Então, dinheiro e espiritualidade tem sim. O dinheiro te ajuda a ter mais tempo para pensar nas coisas, inclusive em Deus. Pensar no seu futuro. Então, acredite, quando você tem dinheiro, além de pensar, você pode ajudar a igreja, você pode fazer bem, ajudar os mais pobres. E isso tudo faz parte da espiritualidade. Rico não vai para o céu. Bobeira. Você pode ver a Bíblia, vem lá de Abrão, Davi, Salomão, todos aqueles conhecidos nossos, eles eram pessoas extremamente ricas. Quando se refere na Bíblia que rico não vai para o céu, estava dizendo num contexto.
Era Cristo ali revoltado com o rico que não fazia as coisas direito. Então ele falava ali, mas no geral não. As pessoas boas, elas podem ser ricas ou pobres. E se ela for rica, com dinheiro ela pode fazer muito bem para a humanidade. Então ela vai para o céu, principalmente. Quem determina se você vai para o céu ou não é Deus, não é você, não é o seu dinheiro. E se você tiver dinheiro e for uma pessoa boa, você vai ajudar o mundo vai ser melhor. Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é verdade. Quando estava falando disso, era num contexto. Se você tem o dinheiro por dinheiro, você está fazendo mal. Você está tirando proveito próprio. Mas se você tem dinheiro e sabe investir e sabe fazer o bem, ele não é o mal. Ele é uma coisa boa. Se é rico, é porque roubou. Não é verdade. Nós temos pessoas ricas que ganharam dinheiro honestamente, que tinham educação financeira e conseguiram melhorar de vida de forma honesta, trabalhando, investindo, arrumando emprego para outras pessoas e contribuindo para um mundo melhor. Então não tem que ter e acreditar nisso, que se o cara é rico é porque ele roubou. Nós temos ricos e pobres que fazem coisa errada. Só que não são todos. Isso é uma questão de caráter. Depende da pessoa, do caráter da pessoa. Não posso me esforçar para ter dinheiro? Estou pensando isso em termos de religiosidade. Porque se eu tiver muito dinheiro, nós acabamos de ver as estatísticas, 70% das pessoas endividadas. Se eu melhorar de vida e tiver dinheiro acumulado, poupado, investido, eu estou tirando o dinheiro dos outros. Por isso que tem pessoas aí dormindo na rua, sofrendo. Não é verdade. Equívoco total. Vou dar um exemplo prático. Pense na China, país que até ano passado era a maior população do mundo. A Índia acabou de passar. Tem quase 1,5 bilhão. O Brasil tem 200 milhões. Lá tem 1,5 bilhão. 7 vezes e pouco maior que a população brasileira. A China, há 30 anos atrás, ela era insignificante, porque era comunista, todo mundo ganhava o mesmo salário, não existia economia, era insignificante. Falávamos de Japão, de Coreia, de Europa antiga, Estados Unidos, a China não existia. De 20, 30 anos para cá, a China, que tinha esse 1,5 bilhão de pessoas miseráveis, acabou se industrializando, passou por um processo de crescimento. Hoje tudo é fabricado na China, não hoje, mas ao longo das últimas décadas. E o que aconteceu? Ela era insignificante em termos de economia e hoje ela é a segunda. Ela passou todos os países da Europa, passou a Alemanha, passou o Japão e é a segunda, está muito próxima dos Estados Unidos de ser a primeira, passar a ser a primeira economia do mundo. Qual a consequência disso? Se ela tinha uma riqueza que na verdade era uma pobreza do país, do PIB, Produto Interno Bruto, as pessoas viviam na área rural. Hoje nós temos desse 1,5 bilhão aproximado, 200 milhões, 600 milhões de chineses na classe média. Vocês sabem o que significa isso? A China, com esse mundo de gente, ganhando mais, com mais dinheiro no bolso, mais rico, pertencendo à classe média ou alta, eles transformaram a China numa potência. Então eles não tiraram o dinheiro de um para o outro e ficaram miseráveis, não. Eles enriqueceram e o país enriqueceu. Deixou de ser pobre, uma China irrelevante, para ser a segunda economia do mundo e em breve vai ser a primeira, passando os Estados Unidos. Então o dinheiro não é limitado. Você pode ficar rico, que você vai ajudar o seu país, o Brasil, a ficar mais rico ainda. Investimento é coisa de rico e só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Não é verdade. Quando você fala isso, você não aprendeu, quando você ouve isso, porque isso é uma coisa de agora, nós sempre ouvimos isso. Isso é cultural, as pessoas vão passando, é até uma certa forma de conformismo.
Se você sabe economizar e aplicar dinheiro, você não precisa ser rico. Olha um exemplo. Outra estatística. 85% dos multimilionários saíram da pobreza. Pode não ser da pobreza do vermelho, do endividado, mas foram pessoas estudantes de universidade. Bill Gates, conhecido, era uma pessoa normal, classe média. O pai pagava a escola para ele e tal, ele estudou. E, assim como eles, são 85% dos muito ricos do mundo saíram da pobreza. Só 15% foram herdeiros de pessoas, como vai ser, como serão os filhos do Bill Gates. Mas como ele, Steve Jobs e outros, eles fizeram a própria riqueza. Então você pode fazer a sua também. A outra ideia. Vou gastar todo o dinheiro que tenho porque amanhã não sei se estarei vivo. Conselho de amigo. Por sorte, ninguém sabe quando vai morrer, senão a gente viveria no desespero. Então, como você não sabe a data da morte, comece a economizar. Não gaste tudo, não. Porque você pode ter vida longa e vai dar muito trabalho para a família cuidar de você ou para o Estado gastar com benefícios. Então, você cuidando da própria vida, você vai ajudar a todos. Se Deus quiser, Ele vai me arrumar jeito de sobreviver. Deus quer sempre. Deus te deu a vida para você cuidar da sua, cada um cuidar da sua vida. Então, você tem que estudar, tem que trabalhar, aquela receita, acordar todo dia e trabalhar. E se você não tem um emprego registrado, carteira, você vai buscar outras alternativas. O importante é você não ficar em casa. A preguiça é você buscar receita, é buscar renda, ter a própria vida, o controle da sua vida. Busque isso. Outra coisa, você precisa reconhecer em determinados assuntos que você não aprendeu tudo. Ninguém aprende tudo. Como, por exemplo, esse trato com o dinheiro. Então, aceite ajuda. Quando o vizinho, quando alguém preparado para ajudar você, acredite que isso foi um achado, é uma coisa boa que está surgindo na sua vida para você aprender a cuidar melhor da sua vida. Aceitar ajuda é uma coisa de inteligente. O outro velho ditado, frase que você conhece, pau que nasce torto não tem jeito. É mentira. O curso que nós estamos começando com você, de educação financeira, ele vai endireitar a sua vida. Você vai deixar de ser torto. Essa aula termina aqui. Espero você no próximo encontro.